Nós não temos controle. E isso que é o mais bonito nessa perfumaria com ervanaria. É você não ter controle, é você entender que você é natural, né? E entender que isso é lindo. É como que você consegue ser potente no meio desse caos. Olá para você que está com a gente para mais um Rainhas do Sabá. Hoje estou muito emocionada, temos uma convidada especialíssima, mas primeiro quero dar um oi para minhas rainhas companheiras de todas as luas cheias, Cássia La Rúbia, Lua Serena. Bom dia, boa tarde, boa noite. E bem-vinda, Palmira Margarida. Olá, obrigada, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. A gente está super animada com essa sua presença. Deixa eu apresentar para vocês a Palmira, para quem não conhece. Palmira Margarida é doutora em Histórias das Ciências, Técnicas e Epistemologias pela UFRJ e sua pesquisa é voltada para cheiros, emoções e a domesticação e silenciamento da sensorialidade dos corpos. Ela tem mestrado, ela tem pós-graduação, tem extensão em aromaterapia pela Unirio, tem mais de 10 cursos na área, pesquisadora convidada em Montreal, leciona cursos, ministra palestras, oferece consultoria sobre cheiros, ciências, tecnologias sensoriais conectadas ao bem-estar e à potencialidade humana. Ela é criadora da primeira escola 100% brasileira de perfumaria natural, fundadora da marca Perfumaria Ancestral, que ela fundou em 2008, e ela busca pela sabedoria ancestral de forma subversiva, junto a perfumes artísticos e personalizados, que funcionam como amuletos modernos para a reconexão do indivíduo com sua própria essência. Muito, muito, muito incrível. E o nosso tema vai ser hoje justamente cheiros, aromas e o poder desse sentido, que é o olfato. Todas as culturas sempre foram obcecadas pelos aromas. Temos até toda uma história humana do caminho das Índias que foi criada em função do cheiro por conta das especiarias. Nossos ancestrais aprenderam a confiar no olfato como uma forma de proteção para alimentos estragados ou coisas nocivas para a saúde e também aprenderam a seguir e perseguir os aromas que encantam. O olfato é um dos sentidos dos mais primitivos, conversa diretamente com a memória e dispara sensações imediatas por reconhecimento. Mas é dificílimo descrever um aroma, parece que falta sempre um vocabulário, né? Ainda assim é o sentido mais presente de todos. Eu posso fechar os olhos para não ver, tampar os ouvidos para não ouvir, não tocar em algo para não sentir, mas eu não posso parar de respirar. E cada vez que eu respiro, tem um cheiro que vem junto. Então, Palmira, você é profissional desta área, pesquisadora dos efeitos da perfumaria sobre os sentidos. Eu li que você faz perfumes desde criança e que você é sinesteta olfativa. Queria que você nos contasse um pouco sobre isso e também que você partilhasse quais são as suas memórias mais marcantes ou queridas ou impactantes em relação a esse mundo dos primeiros perfumes, dos primeiros cheiros. Como é que você entrou nisso? Sim. Bom, é muita história, né? Senta que lá vem história. Mas o perfume, hoje, depois de tudo que eu estudei até agora, por mais que eu tente dar um nome bonito para o que é perfumaria, né? A gente falar que é artístico, que é um amuleto, que é... Perfumaria é bruxaria, né? Perfumaria é um encantamento. Quando você está fazendo um perfume, você está fazendo um encantamento, você está fazendo uma oração. Então, é uma forma de orar, é uma forma de rezar enquanto você faz um perfume. E enquanto eu fazia perfume quando eu era criança, e hoje eu sei que né, muitas crianças fazem isso, muitas crianças, quando adultos hoje falam isso para mim, quando eu era criança eu brincava com os matinhos, né? Eu macerava matinho, pegava a flor, macerava. Isso é uma forma de entrar em conexão consigo mesmo, é uma forma de entrar em contato com a sua intuição, com o seu nariz de bruxa, né? O olfato e a intuição estão completamente conectados. A intuição vem do olfato, a intuição vem do nariz. A gente pode chegar a isso mais adiante, né? Aqui na nossa conversa.
E desde pequena eu tenho essa conexão com o olfato, mas acredito que todos nós tenhamos essa conexão, a gente só vai perdendo porque a gente é domesticado a não cheirar. Então a criança ela vai cheirar a comida, né? A mãe briga, a gente vai cheirar o nosso próprio corpinho, os pais dizem que é feio cheirar, cheirar até a própria pepeca, as próprias axilas, né? Não pode, é feio cheirar. Então isso é retirado porque pelo código de bom tom, de boa conduta, é feio, é errado, isso é coisa de animal. Só que nós também somos animais. E isso é uma forma de controle perante os nossos próprios corpos. É uma forma de controlar, né, que o Estado e a Igreja, principalmente, já lá no início do século I, ela é uma forma de controlar e de retirar o ser humano do seu próprio corpo. Porque a melhor forma de você ser dono do seu próprio corpo, da sua própria potência, é você sentindo o seu cheiro, sentindo a sensualidade, sentindo a sua potência. Então, não tocar no seu corpo, não cheirar o seu corpo, não saber os seus próprios cheiros, não saber como os cheiros das flores interagem no seu próprio cheiro, isso é uma forma de controle sobre, né, você. Só que as crianças elas não nascem controladas, a gente vai sendo domesticado com o tempo e a gente vai perdendo esse contato com a natureza, né? Esse contato com o que é ser, digamos, com o que é ser bruxa, com o que é o sagrado feminino, que é esse termo que caiu tão em desuso, né? O que é o sagrado feminino? É você saber o seu ciclo, é você se entender integral à natureza. E desde criança eu fazia esses perfumes, eu me descobri sinesteta olfativa com 28 anos. Geralmente quem é sinesteta, existem vários tipos de sinestesia, hoje, pelo menos até 2019, tinham 58 tipos de sinestesia catalogadas. Existem vários tipos, não só olfativa. A mais comum é alfabeto cor, né, que é quando você coloca sempre uma cor para um número ou para uma letra, é sempre aquela cor, nunca muda. E o sinesteta, ele geralmente descobre já adulto que ele tem sinestesia, né? Você não descobre que você é sinesteta criança ou adolescente. E apesar das pessoas acharem que é muito legal, não é legal, isso traz muitos problemas para a sua vida, tem as partes que são desagradáveis, e eu passei por situações desagradáveis já na minha vida, muito desagradáveis por ser sinesteta. Eu cheguei a achar que eu era maluca, eu fui internada no Pinel, que é um centro para pessoas com problemas mentais, aqui na cidade do Rio de Janeiro, por eu ser sinesteta. Até eu entender que isso não era um problema mental, e sim uma condição neurológica, né? Então, traz alguns tipos de sofrimento, mas, né, como ninguém é normal, é só mais uma condição de vida humana. E isso me fez entender também, me fez me entender como um ser natural, que isso é da minha natureza, né? E que várias pessoas são assim. Muitas das pessoas que são sensíveis, que a gente diz que é sensível demais, e muita da nossa sensibilidade, por muitas vezes a gente sente um arrepio quando a gente sente uma cor ou um agudo, um barulho, isso pode ser sinestesia, né? Muitas pessoas se sentem mal com o cheiro, é, ou até tem ânsia, né? Tem enjoo com algum tipo de cor, ou se emocionam muito fácil, entre aspas, isso pode ser um tipo de sinestesia. E essa pessoa, principalmente as mulheres que são consideradas muito sensíveis, isso não é maluquice, né? Ela é maluca, ela está na TPM. Isso é simplesmente uma condição neurológica de sim, de muita sensibilidade, é um embaralhamento dos sentidos, é uma forma de viver a vida, de estar na natureza, e é uma condição, né? E claro, isso fez com que eu acabasse estudando tudo isso, né? O cheiro mais marcante para mim, da minha infância, é o cheiro do café do meu avô, é um cheiro que me marca muito, que eu tenho muita memória. E um dos cheiros que mais me marcou na minha vida, eu tenho cheiros da minha infância do Museu Nacional, aquele que pegou fogo aqui no Rio de Janeiro. Eu ia muito lá quando era criança, e foi lá que eu acho que eu decidi que eu ia ser historiadora. É um museu muito popular, né? Porque ele é perto do trem, então quem é periférico conseguia ir naquele museu. Ele não era um museu elitizado.
Então eu ia muito naquele museu. E eu lembro muito do cheiro daquele museu e eu adorava ir na parte de Egito. E a minha irmã sempre corria para a parte da biológicas e ela se tornou bióloga, eu me tornei historiadora. Então eu lembro muito do cheiro da parte do Egito, é um cheiro muito marcante que eu lembro até hoje. E eu amo cheiro de museu. É muito estranho falar isso, mas eu amo cheiro de múmia. Eu amo cheiro de cerâmica muito velha, assim, com 8 mil anos, 10 mil anos. Eu amo esse cheiro porque me liga de alguma forma à ancestralidade. Meu nariz fala, sabe, tem um cheiro bom nessa história, tem um cheiro aí, segue esse cheiro, segue essa trilha aí que você vai chegar em algum lugar, você vai chegar num elo perdido, você vai descobrir alguma coisa aí que é muito importante, sabe? Se embranha nisso aí, garota, vai lá, sabe? Que tem alguma, mete o seu nariz aí, que tem alguma coisa aí que fizeram vocês esquecerem que vocês precisam lembrar. Então, esse cheiro de que as pessoas falam que é cheiro de velharia, para mim é cheiro de entranhas de coisas que nos fizeram esquecer e que a gente precisa se lembrar. E de perfume em si, Palmira, o que que você lembra? Já era mais adolescente, mais pré-adolescente? Tinha o perfume, perfume de tia, perfume de mãe, de vó, que tinha na família? Tem alguma memória familiar de casa com uso de perfumes? Olha, eu só fui ter contato com perfume já adulta, porque a minha família, eu venho de uma família muito pobre, então eles não tinham dinheiro para comprar perfume, né? Tipo, então não tinha contato com perfume. Eu lembro que a primeira vez que eu senti um perfume, que foi o perfume que me marcou, que eu tenho até hoje, que eu não uso, mas eu tenho por memória olfativa, é um perfume da Avon chamado Far Away, que é um perfume rosa e preto. Então eu tenho, porque foi o meu primeiro perfume, acho que com 16, 17 anos. Mas um perfume natural que me é muito caro, que eu me emociono mesmo quando eu sinto na rua, é o cheiro de dama da noite. Então, quando você passa na rua e sente o cheiro de dama da noite, elas abrem à noite, eu fico até arrepiada. Às vezes está chegando tarde, né? Quantas vezes eu cheguei tarde de um trabalho que eu não gostava, ou estava triste, aí você é tomado por aquele cheiro, à noite ela te envolve, né? E parece que tudo é bom, parece que tudo tem jeito, parece que elas te falam, é como se fossem pombagiras falando contigo, né? E aí você sente calma, tudo vai melhorar, tudo passa, sabe? E eu sou tomada por uma força. Então, é o melhor perfume que existe para mim, é o cheiro de dama da noite na rua. Mas é na rua, sabe? Principalmente quando eu tô na rua e elas vêm, assim, então me dá aquela potência, assim, tudo vai melhorar, tudo passa. Mas principalmente quando anda numa encruzilhada, assim, aí parece que a magia ainda acontece mais ainda, sabe? Aí é mágico, né? Cheio de magia, cheio de símbolos. A perfumaria, ela tem muitos símbolos, ela tem muitos lugares para acontecer, sabe? Então, os perfumes que me marcam são esses que acontecem de forma muito simbólica. Um perfume é muito mais poderoso quando ele acontece assim. O que é mais poderoso? Um Chanel que você comprou numa loja, claro que o Chanel é maravilhoso, né? Ou uma Jasmine uma dama da noite que você sentiu passando numa encruzilhada à noite. Ah, essa dama da noite vai ser muito poderosa. Aquilo ali vai te dar um poder que você nem imagina, tá? Lua, e para você e Cássia, vamos começar contigo, Lua. Tem alguma herança, uma lembrança familiar com perfumes? E qual é a primeira lembrança, primeiros cheiros que te marcaram? Ah, eu tô adorando esse papo. Eu primeiro queria comentar que eu tenho muita sensibilidade com cheiro. A gente foi no sul, numa degustação de vinho que teve. A gente fez aquela degustação à cega, né? Aí tinha que tampar o olho e tinha que sentir os cheiros. Eu acertei todas. Até quando eu tive Covid, afetou exatamente meu olfato. Eu fiquei até com medo de não voltar, mas voltou. Demorou um pouquinho, mas voltou. Então eu consigo distinguir. Assim, eu gosto muito, muito de cheiro, muito, muito. E tem uma relação forte com cheiro, assim, cheiro de gente. Então tem pessoas que eu não sei, me dá uma sensação estranha quando eu chego perto. Às vezes a pessoa até é bonita, sabe? Esteticamente posta, assim. Mas os cheiros, eles são interessantes, assim. É uma coisa que me fascina muito
cheiro de pessoa doente, né? Dá para sentir o cheiro da pessoa doente, assim. Mais memórias, né? Ah, e ela falou do café do avô, eu não tinha como falar da minha avó, né? A minha avó materna, ela era uma cozinheira de mão cheia, ela era uma baita do merveira. Então, o cheiro, quando ela falou, olha como é mágico, né? Ela falando do café, eu senti o cheiro do avental da minha avó, assim, o cheiro que ela tinha, assim, um avental de cozinha, sabe aquele avental que é, pá, fica atrás da porta da cozinha? E ela usava aquele avental e mexendo com ervas, e a irmã dela, minha tia-avó também, que era super herveira, vinha com aquelas montanhas de erva, é um cheiro que dá água na boca, né? Então, eu sinto aquele cheiro, eu lembro muito da minha avó. Então, esses são os cheiros mais antigos. Esse cheiro que ela tinha no avental, que era um cheiro de tempero com uma gordura, mas não é ruim. Não é um cheiro ruim, né? Que as pessoas pensam às vezes gordura, um óleo antigo, óleo velho, parece que é rançoso, né? Mas era um cheiro gostoso, assim, era um cheiro de casa, era um cheiro de amor, de afeto, assim. Esse é a primeira memória, assim. E um cheiro que eu gosto muito, ela falou Dama da Noite, eu gosto muito de jasmim, mas um cheiro que eu amo muito é o cumaru. E eu descobri que eu gosto por causa da cumarina, que tem também presente no guaco. Então eu sempre gostei, e lembro da minha avó também, porque minha avó fazia guaco queimado com leite pra gente tomar por causa de tosse e subia o cheiro do açúcar queimado com o guaco, a folha do guaco ali sendo macetada, ela macetava assim, depois jogava água, às vezes colocava leite também, e dava para a gente tomar para passar tosse. E eu adorava aquele gosto e aquele cheiro. E depois eu descobri o cumaru, e falei, cara, mas tem um cheiro que lembra guaco. Aí estudando, eu descobri que é por causa da cumarina. Então são cheiros que eu amo muito, muito, muito mesmo. E de perfume, eu adoro, tenho vários. Mas tem um perfume que é muito especial para mim, que é da Givenchy, se chama Anjo ou Demônio. Anjo ou Demônio. Eu amo aquele cheiro, eu amo esse perfume, eu gosto muito dele. E você, Cássia? A primeira lembrança que eu tenho de cheiro foi, e eu lembro assim, do dia, engraçado, né? De eu estar na casa dos meus avós maternos e acordar de manhã, meu avô estava regando o jardim, tinha, né, um jardim ali na casa, e eu senti o cheiro da terra molhada. Esse é um cheiro que eu amo até hoje, quando eu sinto, quando chove ou quando eu rego o jardim, né? Enfim, é um cheiro que me traz assim maravilhosas lembranças. Eu sou apaixonada pelo cheiro de terra molhada, que me remete a essa lembrança infantil. Eu devia ter uns 5 anos, eu acho, até menos. Mas eu tenho essa lembrança desse cheiro da casa dos meus avós maternos, né? E daqui, depois disso, tem o cheiro de capim-limão, porque minha mãe plantava no jardim. Minha mãe plantava umas ervas no jardim para fazer chá, então tinha hortelã, eu lembro de hortelã e capim-limão, mas o cheiro do capim-limão para mim é imbatível nesse aspecto. Eu amo. Dessas ervas é o que eu mais gosto. Gosto muito de tomar chá de capim-limão, inclusive. Acho um cheiro fresco, assim, muito gostoso, né? Então, são duas lembranças de cheiros da época de que eu era criança. Quando eu fiquei adolescente, eu gostava muito de me perfumar, de usar creme, de usar hidratante no corpo. E eu usava perfume para dormir. Eu não lembro que perfume que era, mas eu usava, eu passava hidratante no corpo, sei lá, com uns 12, 13 anos. E aí eu passava um pouquinho de perfume para dormir. É engraçado que assim, esse cheiro também ficou e às vezes eu compro só também para sentir esse cheirinho dessa fase, né, que é aquele leite de aveia da Davene. Eu usava esse. E é engraçado porque isso veio junto com uma série de descobertas, né, da época, e eu fui meio tolhida pelos meus pais nesse aspecto. Então, chegou uma hora que eu parei de usar, né? Porque essas coisas que a Palmira falou sobre como o nosso feminino ele é abafado, né? Então eu comecei a despertar uma feminilidade que meus pais achavam um pouco perigosa para minha idade, entendeu? E aí eles começaram a dar uns cortes assim. Então demorou muito tempo para eu voltar
a observar a questão dos perfumes e dos cremes ou óleos, esse tipo de coisa, como se fosse algo prazeroso para mim, e não que eu fosse usar porque eu ia sair e aí as pessoas iam sentir um cheiro em mim, né? Então, eu tenho essa história, né? De, de uma fase na vida em que eu tinha isso muito forte, florescido, e aí tinha essa reserva aí dos meus pais, e aí acabou que eu fiquei um pouquinho. Acabou isso saindo, né? Um pouco da minha vida. Eu amo o cheiro de Dama da Noite também. Eu amo, amo muito. Também tenho essa sensação. É, eu estava morando num lugar antes, que eu me mudei faz pouco tempo, né? Que tinha, é engraçado isso, né? Tinha uma árvore de Dama da Noite numa encruzilhada, inclusive. E ela ficava numa casa, né? Mas aí ela saía, às vezes, ficava saindo, assim, né? E aí passava ali na frente com aquele cheiro maravilhoso. E aqui perto da casa que eu moro agora também tem. E é perto da encruzilhada também. Mas eu tô pensando em plantar aqui, porque eu tenho jardim, né? Eu tô pensando em plantar aqui, porque eu gosto muito. E eu gosto muito, muito de cheiro de rosa também. Principalmente rosa vermelha. Eu amo. Esses são os cheiros que eu mais gosto. Eu tenho. Vocês estão falando, nossa, vem vindo várias memórias, né? De onde sai Pois cheiros é, vem tão um monte de marcantes, né? memória. De, de lugares, tem uma coisa com ruas, né? Com memórias de lugares, de viagens. Eu morei pequena no Rio de Janeiro, eu tinha 4 anos. E eu tenho até hoje, quando eu vou ao Rio, na Zona Sul, quando caminha, tem uma umidade das calçadas, com o cheiro das árvores e aqueles lugares de suco, o cheiro das frutas do suco que mistura junto, que eu, fico com 4 anos de idade. Volto assim lá para trás, naquele cheiro da Zona Sul, comigo pequenininha caminhando naquelas ruas com meu pai. E de materiais eu tenho uma coisa, às vezes, cheiro de vime, cheiro de móveis de madeira, né? Essas são memórias fortes para mim de infância. Cheiro do produto que ilustrava a madeira em casa também, né? Que passa, que a mãe às vezes mandava a gente fazer, eu tinha que ficar lá usando. Muito forte também esse cheiro. Das mulheres da família. Na minha família tinha muito perfume, muito creme. Então, creme Nivea é um cheiro da minha infância também, que as mulheres usavam creme Nivea. Até hoje, abri latinha de creme Nivea que, tô pequenininha, né? Sou criança de novo. E na família, pelo lado do meu pai, tinha uma coisa com perfumes franceses. E a minha avó usava Paris. Nem vou me lembrar. Yves Saint Laurent, acho que é. E o tal do Paris era para ser o perfume mais maravilhoso do universo. Me fazia um Petrúcia cheira. Isso aqui é incrível. Esse é o grande perfume. Aí eu fiz 15 anos, me deram um Paris. Isso não é um perfume para menina de 15 anos. E eu ganhei aquele Paris. Eu usava, mas não tinha nada a ver comigo, o tal do perfume Paris. Tanto que eu acabei dando ele de volta anos depois para minha avó, o vidro praticamente inteiro, porque eu não consegui usar. Então é engraçado que, embora me foi vendida a ideia do Paris, alguma coisa não estava em acordo e eu tentava, mas não conseguia. Mas na minha família tinha essa coisa de gastar com perfume, porque era uma coisa muito nobre para ocasiões especiais, né? Então, Natal, formatura, casamento. Então, tinha uma relação para mim desses cheiros fortes, desses perfumes importados com esse tipo de ocasião. Então, eu me sentia muito nobre também quando botava esses. E descobri depois adolescente, aí vendo outras meninas mais velhas, mães jovens das minhas amigas, né, falando sobre perfumes como uma coisa de sedução. E aí me liguei completamente nisso na minha adolescência. Que perfumes que se usa, me lembro na época era muita coisa do Boticário, todo mundo comprando os mesmos, era tudo vidrinho igual do Boticário, e aí era a Tati, não sei, tinha os nomes das colônias todas. E e aí eu comprei um perfume que uma mãe de uma amiga falou que chamava-se New West, da Aramis, que tinha um cheiro que deixava todo mundo doido. Dei um jeito de comprar o tal do perfume, eu consegui com uma coisa de free shop, que alguém vinha, alguma coisa, o tal do perfume, e eu usava no segundo grau, chamava segundo grau na minha época. Usava para ir pro colégio, e tinha um cheiro supostamente de melancia.
mas era comentadíssimo meu perfume na escola inteira, porque só eu tinha aquele cheiro. Então, além do nome exótico que eu carrego, eu também tinha um cheiro que todo mundo comentava, mas todo mundo curtia. E aí eu achei o cheiro adolescente que combinava, né, comigo. Como tem essa coisa da fase do conhecer-se. Eu queria saber de vocês, depois de começar, então tem essa história de criança, a história do impacto dos aromas naturais, a história dos cheiros que tem na casa, e começando a praticar magia, e no caso da Palmira, que começou depois de adulta a mergulhar nos perfumes, o que mudou na relação com as ervas e com os óleos essenciais? E se podia antes ser sintético e depois não consegue mais ser sintético, por exemplo, esse aroma, ele tem que ser cada vez mais natural, né? Estudando de forma acadêmica, como é que muda essa relação, esse olhar sobre cheiros? Palmira. Sim. Quando eu comecei a estudar mesmo a fundo, né, a perfumaria antiga, a perfumaria egípcia, a perfumaria mesopotâmica, claro que essa perfumaria ela não era sintética, né, ela era toda feita com plantas e tinha todo um, né, as pessoas podem falar, não era feito com planta porque não tinha um sintético, né, mas não é por causa disso. Eles realmente acreditavam na energia das plantas, na medicina das plantas e na personalidade dessas plantas. Então, as plantas, para eles, gente, a gata tá doida aqui. Peraí que eu vou ter que... Ela está completamente enlouquecida. Deixa eu só... Senão ela não vai me deixar nem falar. Então, hoje, quando eu trabalho com essa perfumaria mágica, né, com essa perfumaria de poder, eu já não consigo mais usar sintético. Eu uso perfume sintético, lógico, né, de boa qualidade, mas também não é mais qualquer perfume sintético que eu consigo usar, porque o olfato ele vai modificando muito. Quanto mais perfume natural, quanto mais óleo essencial, quanto mais o seu nariz ele vai quanto mais o seu nariz ele vai sentindo cheiros naturais, mais ele vai ficando um olfato poderoso. É como se num espectro, né, de cores, né, é como se a gente pudesse ver 50 mil cores, a gente vê 10. É a mesma coisa com o olfato. Você pode sentir 50 mil cheiros e você só sente 20. E quem fez um pouco disso foi a industrialização. Ela também domesticou o nosso nariz. Então, na verdade, o que a gente sente de cheiro é muito pouco. E conforme você vai permitindo com que o seu olfato ele viva, a sua capacidade de concepção olfativa ela também vai mudando. Então, hoje, para eu gostar de um perfume sintético, eu sou muito chata, eu sou muito analítica. E claro que para eu fazer perfumes de poder, esses perfumes que não são só cheirinhos, um perfume que realmente é um amuleto, que tem um intuito, eu só trabalho com ervas, eu só trabalho com tintura, com macerado, com óleo essencial, porque tem toda a parte de fato ritualística ali, a energia da planta, a personalidade, a geometria sagrada dela, que logicamente um sintético não vai ter. Uma cumarina sintética, ela nunca vai ser uma cumarina de verdade, ela não tem a sinergia ali que tem na planta, né? Por mais que a gente fale, mas a parte química é igual. Se você pegar uma cumarina da planta, né? Eu estou até usando o exemplo da cumarina, né? Que a Lua trouxe. Se você pegar a cumarina que está na planta, uma cumarina sintetizada, que foi feita no laboratório, quimicamente elas são iguais. Porém, aquela cumarina da planta, ela tem algo que o da laboratório não tem, que é o que? A sinergia. Ela viveu, né? Ela foi viva, ela pegou tempestade, ela pegou chuva, ela pegou sol. Ela é ela é uma metáfora para a nossa vida, né? E ela viveu junto com outros componentes. Então, ela tem algo ali que aquele sintético não tem. Tem toda uma sabedoria que vive ali dentro. Então, quando você está mexendo com óleos essenciais, você não está mexendo com ficha técnica, né? Uma das situações que me levou a criar a escola de perfumaria ancestral foi que eu vi as pessoas falando das plantas, principalmente dos óleos essenciais, como fichas técnicas. Caiu muito como se fosse um alopático. Ah, alecrim serve para isso, 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 isso. Alecrim tem isso, isso, isso. Bergamota tem isso, isso, isso. Gente, elas são plantas, elas são seres vivos.
Antes disso, elas são deusas, elas têm uma personalidade. A gente está falando de seres vivos, senão a gente está caindo no mesmo lugar que o iluminismo, que o patriarcado, ele traz, que é botar tudo numa caixinha, e a gente está quase como se a gente estivesse falando de alopáticos, né? De um remédio que faz isso, 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 isso. Ela não faz isso, 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 isso. Ela é um ser holístico, ela é integral, e ela tem uma força energética ali que é muito mais do que essa fichinha técnica que a gente está colocando, né? E, logicamente, por isso que perfumaria, perfumaria natural, as pessoas consideram que é tão difícil de fazer, porque as pessoas pegam na receita de perfume na internet, as pessoas querem muito receita. Ah, coloca tantas gotas disso, tantas gotas daquilo, tantas gotas desse outro, aí não dá certo. Por quê? Porque aquela receita geralmente é com sintético. Então, de fato, se você botar 8 gotas de rosa vermelha, 10 gotas de jasmim, 3 gotas de bergamota sintética, o sintético ele é rígido, ele é frio, ele não tem vida, ele não vai se misturar. Ele é uniforme, ele é padronizado, ele é industrial. Quando você coloca gotas de algo que é vivo, ela tem a personalidade dela. Você não vai falar para 8 gotas de canelas como elas vão se comportar. E se você se misturar ela com jasmim, ela vai se comportar de um jeito. Se você misturar ela com alecrim, ela vai se comportar de outro jeito. Sem dizer que aquele alecrim veio de um pé diferente, de um outro pé, sabe? Então é por isso que as pessoas ficam, é muito difícil, não dá certo. Não é que não dá certo, não tem estabilidade. Elas são como nós não temos estabilidade. Nós não temos controle. E isso que é o mais bonito nessa perfumaria com ervanaria. É você não ter controle, é você entender que você é natural, né? E entender que isso é lindo. Como que você consegue ser potente no meio desse caos? Esse é o mais bonito dessa perfumaria. Como ser potente no meio do caos? Como ser potente? Como você se descobrir deusa, entendendo que não há controle, né? Descobrindo que essa canela não vai se comportar da forma que você quer, né? Ou que você não tem que se comportar da forma que o sistema quer, que você não é uma padronagem. Então, é isso que é o bonito. Então, hoje eu não consigo, quando eu crio perfumes, eu não crio perfumes sintéticos. E é isso que eu tento passar para as alunas quando elas chegam. Olha, elas têm tanto medo no início, se joga, deixa elas se vandalizarem dentro do frasco, sabe? Porque isso é a metáfora. Deixa ver o que vai acontecer. Essa é a magia. E deixa ver se esse frasco ele vai virar mais Hecate, se ela quer virar uma Sulis, né? Se ela quer virar uma Oxum. O que que isso quer te dizer? O que que essa magia quer dizer para você? O frasco tem vida própria, as ervas têm vida própria. Então, esse que é o bonito quando a gente trabalha com essa perfumaria antiga, e é assim que eu trabalho hoje com a perfumaria. Então, para mim, erva é fundamental. Não consigo hoje mais trabalhar com sintético. Nossa, muito lindo essa ideia do que elas são indomáveis. É, Muito legal isso. E é. vocês, Cássia, como é que mudou a tua relação com cheiros e com de onde você puxa esses cheiros com a tua relação com a magia? Olha, a primeira coisa que eu fiz quando me interessei por espiritualidade foi comprar um tarô e um incenso. E uma caixinha de incenso, daquelas de varetinha, aquelas mais simples que tem, né? Não tinha conhecimento nenhum ainda, né? Então, assim, desde o começo, para mim é uma parte extremamente importante de tudo que eu for fazer que tiver relacionado à espiritualidade, seja dentro de um ritual, ou seja da minha vida, eu gosto de ter alguma coisa relacionada com aroma, seja um incenso, e aí hoje em dia, se eu for comprar incensos, eu compro. Ou um incenso de vareta mais melhorzinho, né? Mais com uma qualidade melhor. Eu gosto muito de usar os incensos da Bruxa de 73, né? Que já esteve aqui conosco, inclusive. Ela faz o incenso com os pozinhos, né? Das ervas e do, né? Ela faz ali com palo santo, e ela usa umas coisas muito gostosas. Eu uso bastante os incensos dela, porque aí já é uma outra vibe, né, de incenso. Realmente faz diferença. Até
para a gente entrar em determinados estados de consciência, né? Esses cheiros mais naturais, eles vão trazer uma outra relação. Além disso, eu gosto de trabalhar com as ervas, de fazer, colocá-las na água quente, aí deixar aquele cheiro, né, no ambiente e tal. Ou de defumar com elas, porque também fica um cheiro na casa, né, no espaço ritualístico, enfim. E também gosto de usar óleos essenciais, inclusive fiz um curso de aromaterapia com a Lua, né? E ali eu descobri uma série de coisas muito bacanas, inclusive, né, no curso de aromaterapia que eu não sabia. E comecei a utilizar óleos essenciais, a partir daí. Inclusive, descobri um cheiro que gosto muito, muito, muito depois de fazer o curso com a Lua, que foi o de Ylang Ylang, que eu não conhecia antes. Sabia que existia, mas eu nunca tinha. É bem diferente, sei lá, se você vai num lugar comprar um incenso de Ylang Ylang, é completamente diferente de você ter um óleo essencial de Ylang Ylang, né? E Ylang Ylang é um dos cheiros que eu mais gosto hoje em dia na minha vida, assim, eu amo. Então, assim, é muito presente. Eu não faço nada se não tiver um cheirinho. Não faço nada, não faço ritual, assim, nada, não faço, não tem possibilidade, porque eu acho que o cheiro, ele, da mesma maneira que as palavras que você diz, do altar que você monta, ele faz com que aquele ambiente se torne um ambiente espiritualmente ativo, mágico. Então, amo. Tá certo. E você, Lua? Bom, você dá aula de aromaterapia. Mas eu estava ouvindo as meninas falarem, assim, eu estava encantada, porque, nossa, como a gente não para pensar como tudo isso é magia pura, né? A Cássia estava falando assim, eu não faço um ritual sem ter um cheiro, e é verdade. Tanto que no Semente, toda vez que a gente faz o rateio para os rituais, alguém fica incumbido de fazer o incenso. E o incenso são as ervas, tal, daí mistura, tem as misturas certas para poder queimar ali na defumação e para ficar cheirando. E é muito legal, porque aí cada ritual vai ter o seu próprio cheiro, tem o seu próprio cheiro ali. E é muito bacana. A minha relação com os aromas, então, eu falei para vocês, eu sempre gostei muito, né? Uma relação muito forte com as ervas desde pequena. Essa minha avó e essa minha tia-avó, as duas irmãs, eu devo muito a elas, assim. Queria ter tido mais tempo com elas, mas até que tive bastante, né? Quando elas faleceram, eu era adulta, então eu aprendi muito de ervas com elas. Mas fui estudar e no início era uma relação ainda jovem, muito jovem, era uma relação utilitária, sim. Quando eu via alguma coisa de magia, de feitiço, inicialmente era. Até que algumas coisas começaram a mudar e é esse retorno ao passado, desse cheiro que a Palmira começou falando do café do vô, sabe? Eu lembrei do avental da minha avó, Petrúcia trouxe dos perfumes da família, Cássia do jardim, do vô molhando o jardim. Esse retorno me emocionou muito num trabalho que eu fiz mágico, né? Um trabalho mágico quando tinha que reunir 9 flores, né? Tive que reunir 9 flores. E eram, na verdade, 9 deusas com as quais eu tinha que trabalhar. E eu reuni essas flores, eu fui atrás dessas flores, e na hora de colher essas flores, eu tive um outro lance, e aquilo mudou. Eu tinha 21 anos quando isso aconteceu. E a minha relação mudou totalmente com elas, porque eu entendi isso que a Palmira trouxe, assim, que, cara, são seres vivos ali. Então, quando eu vou fazer magia, trabalhar magia ou um ritual, a planta não é um ingrediente. Eu trabalho com a planta, né? Trabalho com ela. Então, muitas vezes eu vou tem um jardim aqui em cima da minha casa, eu vou lá, às vezes eu preciso de alguma coisa, eu converso com elas. Eu vou sentindo, elas falam, quem aqui pode me ajudar com relação a isso? E às vezes eu não preciso nem colher essa planta, sabe? Só de eu estar ali perto dela, conversando com ela, sentindo, conversando assim, né? Porque não é aqui, aquilo já muda para mim. Então, eu procuro, eu tenho uma formação de aromaterapia e tenho formação que chama Magia das Ervas, né? Mas mesmo na aromaterapia, eu gosto muito de citar, quando fala dos óleos essenciais, no Dr. Gamble, British Campbell.
que ele fala que o óleo essencial ali, ele é o espírito daquela planta ali. Ele não é um vidro com coisa dentro. É muito respeito que a gente tem que ter, inclusive uma consciência ambiental. E como bruxas, a gente se sente responsável, a gente como ecoespiritualista, né? Então, o manejo dos óleos essenciais, a forma como a gente vai utilizar, sem consumismo exagerado. Eu sou professora, então eu tenho vários aqui, até para as minhas alunas, para as alunas, porque a Maria é mulher mesmo, para quando elas vêm aqui fazer aula prática, elas sentirem esses aromas. Então, eu tenho vários por conta disso, né? Mas eu fui aprendendo, e ainda bem que eu aprendi cedo, a ter uma relação de respeito, de entender as plantas como minhas amigas, irmãs, companheiras ali mesmo, companheiras, e não assim, eu não vou, eu vou usar o alecrim para isso. Não, ele vai trabalhar comigo, eu vou trabalhar com ele. E às vezes eu penso até assim, até quando a gente fala de espírito familiar e tal, eu tenho comigo que nós temos as nossas plantas que são espíritos familiares com a gente. Nós temos as nossas plantas de poder, não só as plantas enteógenas, as nossas plantas de poder. E identificá-las e se abrir para elas é algo extremamente mágico e poderoso. E não é à toa. E eu teve um Rainhas do Sabá, inclusive, que eu li esse trecho do livro do Jules Michelet, que fala do relação da mulher com a planta, da bruxa com a planta. Por que que a gente tem essa relação? Porque os espíritos foram feitos pela mesma grande mãe, né? Pela mesma deusa, foram feitos pela mesma. E a mulher bruxa, feiticeira, ela identifica isso e se conecta de uma forma muito sinérgica. Então é muito, muito bacana, isso é muito mágico, eu tô amando. E você, Petrúcia? Pois é, eu descobri os óleos essenciais, acho que era 2004, numa palestra que eu estava, num evento, tempo que eu morava nos Estados Unidos, mas eu pirei. Eu achei aquilo a coisa mais fantástica do universo e eu virei quase uma junkie de aromaterapia, eu não paro. Daí você falou do consumismo. Então, quando se revela uma descoberta, às vezes a gente faz isso, né? A gente fica obcecada. Então, eu queria entender tudo daquilo e comprei vários. E o interessante eu tenho vidrinhos comigo de quase 20 anos atrás, porque eles duram. E porque você usa uma gota, né? 2 gotas. E é muito interessante que ao longo de todo esse tempo, cada vez eu uso menos. Então, acho que tem a ver com essa consciência que a Lua também estava falando. Primeiro era usando muitas sinergias, umas coisas eu misturava, várias eu colocava em difusor. O tempo todo, tudo que era emocional, eu recorria a essas plantas na forma de óleo. Tinha banheira lá, né? Colocava gotas na banheira para tomar o banho. Então, eu usava muito. Aí aprendi a fazer cosméticos naturais, usando os óleos essenciais também junto e buscando não só nessa fichinha técnica exatamente, mas como é que esses cheiros juntos, o que eles me causam, o que eles me fazem sentir, né? E que nem a Dama da Noite que a Palmira estava falando, você sente o cheiro de algo que tudo vai ficar bem. Nossa, tem cheiros que fazem exatamente isso com a gente, né? Tipo, tudo vai ficar bem. Que impressionante. Então, claro, tem umas bruxas sensacionais, né? Que sabem fazer misturas maravilhosas, que a gente pode adquirir a mistura pronta. E eu conheci uma dessas nos Estados Unidos, considero Palmira aqui, Lua, tudo mais, que fazem as misturas. Eu tenho algumas coisinhas minhas que são as minhas. Então eu não forneço essas misturas para outras pessoas, eu faço elas só para mim mesmo. Mas tem muito desse negócio, o que funciona aqui, o que vai trabalhar comigo nisso aqui. Uso então óleos essenciais, gosto de botar as gotas em talismãs também, para potencializar, porque são muito vivos, exatamente isso que você falou, Palmira, da vida que está ali, que pulsa. Quando você põe uma gota, muda a energia completamente do talismã que você está usando, está preparando. Gosto de incenso, uso de varetinha comum também, não tenho esse preconceito, mas se é uma coisa bem trabalhada, se é um ritual importante, aí vou para as folhas secas, vou para as resinas, e aí eu pego a energia então da vida, né? Também do indivíduo. Eu acho que é isso, né? Que história teve aquele ser que vai me ajudar em parceria e em relação. E uma coisa que eu queria colocar aqui que eu acho bem interessante é que o plano espiritual nos lê pela nossa assinatura de cheiro também. O olfato é uma coisa muito percebida no plano espiritual. Então, os cheiros que a gente exala são assinaturas.
E se a gente usa perfumes naturais e óleos essenciais e ervas nesses perfumes, a gente cria um tipo de registro e um tipo de conversa com esse plano espiritual. E se eu estou usando sintéticos, passa batido, né? E a outra coisa é que as nossas casas estão com glade demais, né? A gente não poderia ter tanto cheiro artificial nas casas, especialmente de casa de qualquer pessoa, mas se você trabalha com sensibilidade, com magia, os cheiros têm que ser naturais. E pode ter cheiro de fumo, pode ter cheiro de cachorro e de gato, pode ter cheiro de murrinha de sofá velho, não tem problema, porque é cheiro de vida, é cheiro de histórias, né? E isso também, os nossos espíritos aliados também, eles ficam mais confortáveis ou menos confortáveis conforme tem esses cheiros que são tradicionais das casas humanas, dos ambientes de habitação humana historicamente. As nossas casas nunca foram tão limpas quanto hoje. E a gente enfia um monte de produto de limpeza o tempo todo, e é desodorante, e é shampoo, e é hidratante. Tudo tem cheiro artificial o tempo todo, e ainda tem aqueles negócios que fazem cada tantos minutos, borrifa no ar. É impossível, gente. Vela perfumada artificialmente também. É muito cheiro artificial. É difícil a gente conseguir, como a Palmeira está dizendo, a gente não desenvolve o nosso olfato se a gente está o tempo todo sendo bombardeado por um monte de coisas que não são dessa multiplicidade do reino natural. Outra coisa que eu tinha trazido aqui para mostrar para vocês, que a gente ficou falando sobre perfumes e espiritualidade, e eu trouxe esse livro aqui, ó, para mostrar, que é, dá para ver? Eu não sei fazer coisa de Nos pequena, gente. órficos perfumes. Uhum. Sim. É um livro muito legal de que tem os hinos órficos, alguns hinos, e aí tem algumas coisas que eles chamam de perfume. Eu acho que demonstra bem como essa relação cheiro, espiritualidade já é, né, ancestral, né? Como Pois a Palmira estava falando sobre oferecer os um egípcios, por perfume exemplo, né? e um cheiro, o cheiro sobe, né? O aroma sobe, portanto ele sobe para as divindades, né? Ele É. fica difuso e vai para as divindades. Exato. É. O próprio nome perfume significa isso, né? Através da fumaça você eleva-se à divindade. Olha só. Palmira, você estimula as mulheres a encontrarem os seus cheiros, né? A Sim. valorizarem os seus cheiros, a sua autenticidade, a fazerem as pazes consigo mesmas através do seu cheiro e se descobrindo e entendendo que aromas ajudam, que aromas ressaltam, né? E tem todo um poder nisso. Como é que a gente ajuda ou dá dicas para uma mulher descobrir seus cheiros? E se você sabe os seus e se eles mudam ao longo da vida? Ah, sim. A primeira dica é principalmente para as mulheres atuais, principalmente no Brasil, tá? As brasileiras são as mulheres que mais utilizam produto na pepeca, para tirar o cheiro da vagina, da vulva. São as brasileiras. Essas são campeãs mundiais do uso de sabonete higiênico para vaginal, para totalmente tentar tirar o cheiro da vagina, da vulva ali. Então, não utilizem esse tipo de coisa, né? Primeiro, que faz mal mesmo, e segundo, porque muito do seu cheiro está ali, porque o cheiro feminino ele muda conforme o ciclo menstrual. Então, a melhor forma de você conhecer seu cheiro é através do seu ciclo menstrual. Então, eu sei quando eu vou ovular, quando eu vou menstruar, eu acho que o menstrual é o mais fácil, né? O que a gente consegue identificar melhor é quando a gente vai menstruar. Assim, 10 dias antes eu sei que eu vou menstruar. Não preciso acompanhar nem a lua, se eu quiser, né? Acompanhar o aplicativo da. Mas dá para sentir como está a sua ovulação. Quando você está com muito. Se a sua ovulação não está boa, se a sua libido não está boa, o seu cheiro também ele muda, né? E muitas pessoas falam assim: ah, mas o cheiro tem a ver com a alimentação. Totalmente com a alimentação. Não é. Tá? Claro que se você come alho, você vai ter cheiro, né? Você vai ter um cheiro muito característico de alho. Se você come curry, você vai ter um cheiro muito característico de curry. Claro que a alimentação ela vai fazer parte, ela vai dar parte do seu cheiro,
mas o seu emocional, como você se sente, o seu sistema imunológico, principalmente, ele faz o seu cheiro. E a gente sabe que o nosso sistema imunológico ele está completamente interligado com as nossas emoções. Então, o seu cheiro, principalmente, ele vem das suas emoções. Então, dá para saber como uma pessoa ela está, as emoções dela através do cheiro que ela exala. Então, se você não conhece seus cheiros, você também não consegue saber como é que você está. Então, primeiro, uma das formas de você conseguir entrar melhor em contato com seus cheiros, entrar em contato consigo mesma, é o que a gente já falou aqui. É cheirar mais coisas naturais, usar menos produto sintético dentro de casa. Isso que a Cássia falou, é usar erva. Não tenho dinheiro para comprar. Cara, queima alecrim, queima louro, vai na feira comprar, né? Aquele monte de louro, alecrim, cheira tangerina, cheira bergamota. Inclusive, né, na época do Covid, o que os médicos mais falaram para quem perdeu o olfato é cheira coisa natural. Pega tomilho, pega alecrim, pega bergamota, senta e vai cheirar. Ah, mas eu não estou sentindo cheiro de nada, é para cheirar assim mesmo. Porque uma hora o olfato vai voltar. Por quê? Porque os únicos os neurônios, né, que se multiplicam dentro do nosso organismo são os neurônios olfativos. Então, olha que potência, né? Então, vai voltar. Então, assim, é uma forma de você voltar a ter contato, não só com os seus cheiros, mas principalmente com a sua intuição. É você cheirando muito, voltar a cheirar produtos naturais. Produtos não, né? Mas você cheirar coisas naturais. É, Não ter vergonha dos seus cheiros, da sua. Vulva tem cheiro de vulva, vagina tem cheiro de vagina. Você não precisa enfiar cheiro de bolo ali dentro, né? O cheiro de baunilha, de cupcake ali Talco. dentro, né? Não precisa, né? Não. Até porque pinto tem cheiro de pinto e não tem perfume para pinto na farmácia, né? Os caras não estão preocupados em passar perfume no pinto, então você não precisa ter essa preocupação, né? E basicamente é isso. Agora, quanto a se tem algum óleo essencial, alguma planta que faça eu me apossar de mim, me achar mais afrodisíaca para mim, né? Nossa, existem muitas, mas aí é de mulher para mulher, né? Geralmente as flores são as que mais trabalham isso. Mas aí é um longo caminho de autodescoberta, né? As jasmins e a rosa vermelha são as que mais fazem esse processo, mas e se você não gosta de rosa vermelha? E se você não gosta de jasmim? Isso já diz muito sobre você. Isso Uhum. diz mais sobre você do que se você gostasse. Por que que você não gosta de jasmim? Que tipo de abusos você passou? E como é que a gente teria que trabalhar com isso antes? Então, sim, existe, mas como nós não estamos numa caixinha, a sua história ela é única, assim como as suas memórias são únicas, é todo um trabalho de você conhecer essas, por isso que eu falo tanto das mulheres planta, né? Você ir lá conversar com essas plantas e entender por que que você gosta ou não de um determinado cheiro dessas plantas e entender o que que isso significa e começar a conversar com elas, porque isso é um trabalho de autoconhecimento. E aí, autoconhecimento começa. E Isso que é aí o mais bonito. vai aprofundar É, ao longo da vida que você vai se conhecendo sim. mais e mais. E de cheiros, de aromas, de óleos ou ervas que você, hoje em dia, nesse seu momento, você se reconhece muito, Palmira? Quais são, no momento, teus perfumes favoritos? Quais são as Sim. plantas que estão ali? Hoje eu sou uma jasmim. Eu estou no meu momento mais jasmim, que é muito salvo esclareia, né? E jasmim. Porque eu acho que eu já fui muito salvo esclareia. Salvo esclareia é salvamento pela claridade, de ter muita claridade nas coisas, na vida. É uma planta de muita maturidade. Se fosse um arcano do tarot, seria imperatriz, né? E como também diz a música da outra Pombagira, né? Governar não é só sentar, ser rainha não é só sentar no trono, é saber governar. E eu estou no momento de ter muita claridade na minha vida. E é bonito a gente falar isso, né? De saber os nossos erros e acertos, ter claridade. E eu também estou num momento muito jasmim. Eu acabei de sair de um câncer do útero, eu tive que tirar o útero. Então é um momento de, né, quando uma mulher tira um útero, é claro que a gente sabe que foram muitas questões de abuso que a gente passou, né, do nosso feminino. E a jasmim é o que jaz em mim, né? É o que estava morto dentro de mim, que eu tive que olhar
para situações de abuso que eu passei, para muitas coisas do passado. E a Jasmine é pegar essa rainha de volta também, pegar esse feminino de volta, todos esses abusos de volta, cuidar, olhar para si. E a jasmim, ela é uma flor de muita maturidade. Tanto que quando você cheira ela, ela não é uma florzinha bonitinha, né? Ela é quase uma nota baixa, ela é meio entranhosa, assim, ela leva você para baixo. Então, ela não é uma florzinha, assim, serelepe e alegre, ela é muito madura. Então, para usar a jasmim exige muita maturidade. Por isso que muita gente fala assim, eu não gosto de jasmim, ela tem cheiro de morte. Já ouvi isso muitas vezes porque ela vai mexer com coisas que estão mortas em você e não deveriam estar, que você deveria estar olhando. E também ela trabalha com muitos lutos. Então, eu estou num momento muito Jasmim, que é uma pessoa, uma mulher que está no momento flor, né, que ela se vê como uma flor, mas que com muita maturidade. Então, eu estou me sentindo nesse momento muito madura, que eu passei por muita dor, que eu tive que rever muita coisa, mas momento de muita maturidade que eu estou me sentindo muito bem com essa maturidade, né? Então está sendo um momento muito bonito. Então estou num momento muito jasmim. O jasmim E também muito nunca salve passa esclarece. batido, né, Palmira? Não, O jasmim é impossível. é Há uma impossível. presença, É né? muita presença. E ela tem essa presença toda porque ela já passou por muita coisa. E ela passou, né? Ela não é uma menininha mimada, não. Para segurar uma jasmim é uma personalidade ali de muita maturidade, né? Ela é a grande dama da noite, né? Não venha mexer com essa mulher porque ela sabe o que ela está fazendo. Então, essa é a dona Jasmine. Cássia, seus cheiros atuais que você se identifica. Interessante isso que a Palmira falou sobre jasmim, porque eu gosto de oferecer jasmim para Perséfone. E tem tudo a Uau! ver, né? Bem Perséfone. Tudo que você falou, você descreveu muito quem é Perséfone, né? E, bom, como eu tinha dito, eu tenho no momento um relacionamento de amor com o Ilang Lang. Eu, inclusive, interessante, né, que não só até para ele tem até propriedades para mim, até propriedades assim, se eu tô muito agitada, ou se eu sabe, se eu tô com dificuldade para dormir, eu coloco uma gotinha de Lang Lang no travesseiro e eu durmo assim que nem um baby. Então, além de eu acho o cheiro maravilhoso, tá muito relacionado para mim com o feminino. Ela é uma planta, né, que tem uma ligação muito forte com o feminino, até com as questões afrodisíacas e tal, mas eu vejo como assim, um aroma realmente de uma delicadeza feminina e também forte, bem presente, né? Porque você sente o cheiro do ylang-ylang, ele é bem forte, assim, né? Uso bastante. E eu ainda tenho um amor pelo capim-limão. A Cássia é do time da Circe, a minha gata, que ela adora capim-limão. Ela ama capim-limão. Ama, Verdade, ama, já ama. vi videozinhos nos stories Ela de Circe ama, no ela pede capim-limão. o vamos lá, minha véia, porque ela tá vendo, vamos lá, minha véia, pra ela ir lá no capim-limão. Bom, adoro cheiros de flores, assim, todos que vocês falaram, eu adoro muito. Tem uma flor que chama frangipane. Eu amo esse cheiro, eu amo esse cheiro, ele é maravilhoso, assim. Então, é um cheiro atual, assim, que eu gosto muito, mas eu tô muito manjericão ultimamente, sabe? Tô super manjericão, assim, eu tô numa vibe muito de força guerreira, de ir atrás. Eu acho que é um momento de restabelecimento de forças. Eu acho que o manjericão tá me ajudando muito nesse sentido, sabe? Essa força, assim, né, para matar os basiliscos da vida, ele tá me ajudando pra caramba, assim. Então, eu tô bastante manjericão, um pouquinho em pitadinhas aí, toquezinhos de frangipane para ter uma delicadeza. Eu há muitos anos tenho uma relação, curto demais Ylang Ylang também, mas os perfumes que eu uso, as misturas que eu gosto para mim e que eu busco como óleo essencial também, que me sinto muito identificada, é patchouli com baunilha e âmbar.
Demais, assim, eu sou tarada. Se tem um cheiro que me deixa maluca no mundo, é âmbar. Maluca. Eu pego as pedrinhas de âmbar, eu compro aquele âmbar que tá tipo assim, aquela coisa que não desgruda o nariz. Sabe? É âmbar. Eu gosto muito de âmbar também, Petrúcia. É. Então, também quando as pessoas acertam o nosso cheiro, que delícia, né? Porque a pessoa nos leu direitinho, que maravilha. Querida, vocês querem dizer mais alguma coisa ou a gente encerra o nosso papo? Vocês são muito cheirosas! Então, também podemos mandar assim, como é que tem essa expressão maravilhosa do Nordeste que não manda beijo, manda cheiro? Dá um cheiro. Então, um cheiro para vocês e um cheiro para todo mundo que esteve com a gente aqui nesse Rainha do Sabá. Muito obrigada, Palmira. Obrigada a vocês, um cheiro. Um cheiro.